cada coisa dessa você resolve fazendo o teste, misturando materiais e fazendo a sua experiência, certo? Então, se eu quero transformar uma argila gorda ou magra numa argila de alta, eu tenho que adicionar, ou o barro já vem com algumas características necessárias à formulação. Exemplo, eu trouxe uma argila primária, você vê, é os torrõezinhos, ó, cheio de caulim. Então já traz o caulim dentro da sua composição. Então, com certeza, isso aqui, se eu preparar isso aqui e fizer alguma coisa que esse barro permite fazer, certo? Porque talvez você não consiga fazer, digamos aí, uma argola, mas você faz um prato, você faz um azulejo, você faz um revestimento, ele vai resistir 1.200, 1.300 graus de queima. Então ela passa a ser um barro de alta. Aqui um barro de baixa. Não é porque foi tirado no alto e numa baixa, não. É porque se refere à temperatura, à resistência. Porque todos os materiais, dependendo da temperatura, ele muda de estado. Ele pode se fundir, ele se liquefaz e deforma. Certo? Às vezes essa qualidade é usada em seu benefício. Quando a gente faz você vai vitrificar uma cerâmica, você usa um material preparado à base de areia, de uma série de outras coisas, que quando chega a um nível tal de temperatura, daí cada esmalte tem uma temperatura de fusão, ele desmancha e faz uma película, é a esmaltação, certo? E essa esmaltação permite dar resistência à argila, à peça, e fecha os poros e impermeabiliza. Veja quantas dúvidas já vão surgindo, que material é esse, como é que eu faço, como é que eu preparo. Por isso que eu estou dizendo, tome nota, você está trabalhando com argila tal, o que foi que eu fiz com esse, o que eu fiz com esse, isso se chama organização. Quando você vai fazer seus testes, você não faz uma peça grande e bota para ver se ele coisa. Não, você vai usar, faz como eu mostrei, a gente faz uma bolinha, um quadradinho, um rolinho, um ar, e vê como é que ele se comporta secando. Isso é simples, você tem que botar na cabeça que por mais que a gente tente dizer, nada substitui a sua experiência, nada substitui a sua conclusão, certo? Então, eu posso agora dizer assim, mas eu preciso de uma argila que tenha resistência. Eu tenho que colocar nele materiais que fortaleçam essa argila. Eu quero fazer uma placa para botar no forno, certo? Para separar os materiais para serem aquecidos. Primeiro, ele tem que resistir à temperatura do forno, senão ela também se funde, aguentar a temperatura sem quebrar. E resistir a alta temperatura. Então você quer um material refratário e resistente. Certo? Cada indústria de refratário tem uma formulação e faz, certo? Mas a gente tem que aprender a usar o que a gente tem, né? Quando eu te falei que se você tivesse adicionado o pó de serra ali, o pó de serra na queima ele seria destruído e ia ficar microespaços. Então ele ia ser um material que ia permitir a passagem de água. Mas se você quisesse fazer um copo, não podia ter madeira dentro. Sim. Não podia ter celulose dentro, porque ia queimar e ficar vazado. Aí você vai adicionar coisas que vai dar isolamento, aderência, certo? Aí existem várias formulações, você vai passar anos falando, rapaz, como é que eu faço um isolante térmico do fio de alta tensão? A alta tensão passa ali uma energia que se der um curto, desmancha tudo, e os isolantes passam. Mas aquele fio, quando bate no chão, aquela temperatura gerada, ela cria coisas mais lindas do mundo, porque ele funde a terra. Aí forma aquela parte que pegou a energia, forma um vidro, né? Então, eu trouxe aqui
um exemplo de uma argila considerada a argila mais pura, mais magra que tem, que é o caulim, certo? Aí você tem o caulim natural, isso aqui eu tirei da barreira, certo? Que ele é proveniente desses torrões, aqui ó, veja que é o caulim, você pega ele vira tipo um talco, certo? Inclusive o talco, ele é o pó da pedra sabão calcinada, ela queimada, ela foi ao fogo e ela desmancha formando o talco. O talco que é usado nos comprimidos, é usado no corpo da gente, que é um mineral que você adiciona perfume, né? E você tem o talco. E às vezes a pessoa nem sabe, e tem o talco também que é feito do milho, do amido de milho, né? Então, você está vendo ele branquinho aqui, você está vendo branquinho aqui. Só que algumas indústrias, o que é que elas fazem? Ela pega o caulim, bota no fogo e faz a calcinação, assim como tem a pedra cal que faz o cal, né? E aí tem um caulim que já foi queimado e ele passa a ter mais qualidades do que esse, porque tem a pureza, tudo que era de matéria orgânica que poderia estar aqui foi destruído, e já teve a primeira queima. E um material que queimou uma vez e você usa na mistura se chama chamote. Você pode usar o caulim já calcinado. O chamote tem o nome chama, né? Já diz assim, eu quero resistir mais à chama, eu quero aguentar mais fogo. Então se você pega essa argila e adiciona um percentual, qual é esse percentual? Testando. Teoricamente, a gente sabe que até 10% e tal, mas tem peça que você bota meio a meio, depende do que você vai fazer, tá certo? Quanto mais eu boto, mais magro fica o material, fica mais resistente à temperatura, certo? Então, se eu adiciono esse caulim cru, digamos assim, natural, ele vai queimar junto com o seu material, certo? Transferindo para o seu material algumas características dessa argila, assim como quando eu misturei o gordo com a magra. Se eu uso uma argila dessa, eu já tenho ela rica em caulim, certo? Talvez eu não vá precisar, talvez não, com certeza eu não vou. Eu vou ter que ver quanto eu vou botar da argila natural aqui para fazer o que eu quero, porque aqui já está adicionado, certo? E aí eu ainda quero aumentar mais a resistência da minha massa cerâmica à temperatura. Vamos adicionar algo que já foi queimado, que já sofreu aquela parte de contração, de rachadura, disso, aquilo, outro, e vamos adicionar. São os chamotes. Você pode pegar azulejo, pedra de piso que foi queimado, tritura, passa numa máquina, peneira, e você vai ter areia fina, areia média, areia e tal.